igreja. A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Daqui quem vos saúda é o pequeno de Deus, pastor Edmilson, diretamente de Angola. Eu quero trazer uma palavra, um ensinamento para todos aqueles que me ouvem, ou não a mim, mas o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem prega, é Ele quem ensina. Eu quero trazer um ensinamento sobre as armaduras de Deus, a importância de termos as armaduras de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, oramos e pedimos que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Tua palavra e queremos aprender aquilo que o Senhor quer ensinar para nós. Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro, que o Espírito Santo se mova neste lugar e quando, ó Deus de poder e glória, esta palavra ser pregada, que não seja eu, mas que seja o Senhor, para que o Teu povo seja impactado com o poder das palavras do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Amém. No livro de Efésios capítulo 6, no seu versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estando, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos. Glória ao Espírito Santo. Igreja, eu vim falar para vocês da importância das armaduras espirituais. Nota que todo soldado, no sentido físico, quando é separado e escolhido, capacitado, ele é mandado no campo de batalha, mas ele não vai no campo de batalha sem antes vestir as armaduras que ele vai necessitar para o campo de guerra. E todo soldado, ele precisa de ter espada, ele precisa de ter escudo para proteção, ou seja, espada para combate e escudo para defesa. Ele precisa de armaduras, porque sem armaduras ele pode ser morto no campo de batalha. Não diferente do soldado espiritual, porque o soldado espiritual é muito mais poderoso do que um soldado físico. Quando falamos de um soldado espiritual, entendemos que tem um general, e o nosso general é Cristo. E quando Cristo nos manda no campo de guerra, Ele não nos manda despreparado, Ele nos manda preparado e capacitado, porque a Bíblia, Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Em outras palavras, você não pode lutar com Satanás, você não pode lutar com demônios com armaduras físicas, você vai precisar de armaduras espirituais. E se você não tiver armaduras espirituais, você será maniatado no campo de guerra. E entendemos que este campo de guerra é um campo onde existem muitos demônios, onde existem demônios principados, onde existem demônios territoriais, onde existem demônios que se levantam com autoridade demoníaca para tentar abater os homens de Deus e as mulheres de Deus. Por isso é que você precisa compreender que sem armaduras espirituais não podemos entrar no campo de guerra. Eu estou vendo alguém batendo a mão no peito dizendo: eu estou preparado para ir no campo de guerra, porque eu fiz curso de teologia e Deus pode me mandar aonde Ele quer me mandar. Mas Deus está dizendo para vocês: vocês são meninos,
anos, vocês nem no leite começaram e querem fazer missão despreparado. Deus está a dizer que vocês vão morrer no campo de guerra, porque vocês não foram capacitados pelo general que é Cristo Jesus. E as armaduras não vêm apenas com palavra, armaduras vêm com oração, armaduras vêm com santificação, armaduras vêm com jejum, porque quem nos dá armaduras é Deus. Nota que quando Saul, quando o povo de Israel, eles estavam atormentados, quando Golias se levantara contra ele, houve um homem chamado Davi que se levantou, e quando chegou até rei Saul, Saul lhe concedeu as armaduras, mas Davi sabia que as suas armaduras eram espirituais. E quando Davi olhou para Saul, disse: eu vou em Golias em nome do Senhor. Então as armaduras que eu falo não é no sentido físico, mas é no sentido espiritual. Armaduras que você não consegue ver, mas Deus consegue ver. São armaduras que nos é dada no sentido espiritual. E tem crentes que estão aí no campo de guerra sem armaduras espirituais. Por isso é que eles estão a ser bombardeados na mente, estão a ser bombardeados no coração, porque não carregam as armaduras de Deus. Por que que tem muitos crentes que no cristianismo eles caem constantemente no pecado do pensamento, no pecado, glória ao Espírito Santo de Deus, do pensamento? Porque a mente não está revestida do capacete de Deus. A mente precisa estar revestida do capacete do Senhor, para que nenhum dardo inflamado de Satanás possa entrar na tua mente. A tua mente tem que ser de Cristo, mas se a tua mente não tiver o capacete da justiça, você será um homem bombardeado, uma mulher bombardeada. A tua mente precisa ter o capacete da salvação. Sim, o que é o capacete da salvação? É a palavra de Deus esculpida dentro da nossa mente, porque quando temos o capacete da salvação, temos a plena certeza que quando o diabo se levantar para atacar, estaremos nos defendendo com a palavra. Quando o diabo lançar pensamentos desagradáveis, vamos nos lembrar daquilo que Paulo disse: nós já temos a mente de Cristo. Então nenhum pensamento imoral, nenhum pensamento sexual, nenhum pensamento adúltero, nenhum pensamento, aleluia, pecaminoso tem que penetrar na mente daquele que serve a Deus, porque nós carregamos o capacete da salvação. E capacete da salvação se recebe com oração e jejum. Sim, é preciso que todo crente tenha o capacete da salvação. Por isso eu vejo crentes, meninos, que são atacados constantemente na mente, crentes que são atacados na mente para desistirem de Deus, para desistirem da oração, para desistirem do jejum, porque tudo começa na mente e depois desce no coração. E o diabo está olhando para você, está dizendo que a tua mente é a sua casa, que a tua mente é o lugar onde ele habita, porque é dentro da tua mente em que ele fala tudo aquilo que ele quer falar. Ele te ordena para não orar e você não ora, ele te ordena para não jejuar, você não jejua, porque a tua mente está descoberta, a tua mente está desprotegida, a tua mente não tem o capacete da salvação. Mas você precisa pedir ao nosso general, aquele que é poderoso para te conceder o capacete da salvação, e aí você verá como a tua mente vai ser poderosa em Cristo Jesus. Nenhum pensamento desagradável terá poderio de penetrar na tua mente. Estaremos fazendo aquilo que Paulo disse, que devemos pensar nas coisas do alto. Você vai acordar pensando em Deus, você vai no trabalho pensando em Deus, você vai dormir pensando em Deus, porque a tua mente estará coberta da salvação, que é a palavra de Deus esculpida em você. Glória ao Rei Jesus. Então todo crente, ele precisa carregar as armaduras de Deus. E apóstolo Paulo está dizendo: glória ao Rei Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e havendo tudo, ficai firme. Então o crente precisa ter as armaduras espirituais, porque também nos servem para os dias maus. Quais são os dias maus? Em que homens e mulheres se levantam contra nós e desacreditam que Deus está na nossa vida. São esses dias maus em que as coisas começam a se desequilibrar no sentido
físico. Se não tiverdes as armaduras de Deus, você não terá fé que Deus está em você. Você vai acreditar que os problemas vão ofuscar a tua vida, e sem fé é impossível agradar a Deus. E todo crente que não tem essa armadura chamada fé é um crente que é movido pelo vento. Aonde o vento quer ele levar, ele vai. Mas Deus não nos chamou para ser movido pelo vento, Ele nos chamou para ser movido pelo Espírito Santo, sim. E nós precisamos carregar essa armadura chamada fé, porque quando temos fé, acreditamos mesmo sem fé, porque quando temos fé, ainda que a voz de Deus, aleluia, não está falando constantemente conosco, mas acreditamos que Ele está perto de nós. E todo aquele que tem fé é um crente poderoso em Cristo Jesus. Todo aquele que tem fé, ele se move em cima das águas, ele mostra para os problemas que os problemas não estão em cima do nome de Cristo, mas o problema está debaixo dos pés de Cristo. E todo crente que tem fé é um crente que não duvida das suas orações, é um crente que não duvida de Deus, é um crente que não duvida que Deus está na sua vida e que Deus está se responsabilizando de tudo aquilo que você tem passado. E tem crentes dizendo: Deus, eu tenho fé, mas Deus olha para vocês e diz: vocês não têm fé, porque vocês me honram apenas quando tudo está bem, vocês me honram apenas quando tem pão, quando vocês têm dinheiro na vossa conta bancária. Mas quando vocês não têm, vocês desacreditam em mim, porque a vossa fé está baseada nas coisas físicas e não nas coisas espirituais. Então Ele quer que tenhamos fé, não uma fé terrena, mas uma fé espiritual, uma fé que penetra nos ossos, uma fé que penetra no sangue, no corpo, na alma e no espírito. Essa é uma fé espiritual, uma fé que quando nós carregamos ela, acreditamos que Deus é poderoso para operar, para fazer na nossa vida. Uma fé que nos faz acreditar que Deus é Deus, e se Ele criou os céus e a terra com palavra, então temos a plena certeza que aquilo que nós estamos a passar, quando abrimos a boca e declaramos que haja cura, vai haver cura, que haja livramento, vai haver livramento. Essa é a fé que Paulo está dizendo, sim, que todo crente precisa carregar em sua vida, a fé para crer no sobrenatural de Deus. Essa é a fé que Deus está dizendo que nós precisamos ter. Qual é a fé que você tem? A fé que Davi teve. Aleluia! Quando Davi olhou para Golias, Davi disse: Golias, vou te matar. E nós precisamos ter essa fé. Quando olharmos para os nossos inimigos, precisamos dizer: Satanás, você não tem nada, você não pode nada para comigo, porque eu sirvo um Deus poderoso. Você serve um Deus que criou os céus e a terra, mas você duvida desse Deus. Qual é o Deus que você serve? O Deus de Baal, ou o Criador dos céus e da terra? Eu sirvo um Deus que mandou fogo do céu quando Jezabel levantou os seus profetas para tentar confrontar com Elias, mas Elias mostrou que Deus é Deus. Por isso é que Deus respondeu a oração de Elias com fogo. Os falsos profetas precisam saber, a humanidade precisa saber que apesar do nosso Deus ser invisível, mas Ele está constantemente conosco, porque o meu e o teu coração é o trono, é a habitação de Deus. Então eu tenho fé, eu creio na palavra, porque a palavra de Deus não é apenas letra, não é apenas ficção, mas são espíritos de vida, e essa palavra escorre dentro de mim. Esta palavra se materializa no físico. Esta palavra é tão poderosa para cumprir tudo aquilo que Deus prometera para você. Então tenha fé, varão, tenha fé, varoa. Você está a tropeçar muito por causa do teu casamento, porque você não encontrou uma porta de emprego. Você está, aleluia, a perecer muito. Glória ao Espírito Santo de Deus, porque na tua casa não tem nada para comer, porque os teus filhos estão no mundo. Aonde está tua fé, varoa? Aonde está tua fé, varão? Sim, Pedro olhara para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor está em cima das águas, permita que eu ande também em cima das águas. E Cristo olhou para Pedro e disse: Pedro, se tiveres fé, você vai conseguir. Venha até aqui aonde eu estou. E Pedro, ele tirou
tirou a covardia do seu coração e ele seguira a andar em cima das águas para chegar aonde Cristo Jesus estava. O que eu quero dizer para você, existem situações que você passa no casamento que não passa com lamentação, existem situações que você passa dentro da tua família que não passam apenas com choro. Uma mulher tem que deixar de ser covarde e tem que ter fé. Entenda que a fé não vem sem oração, porque a fé que eu prego não é natural, mas é uma fé sobrenatural. É uma fé que antes de se mover no físico, primeiro se move no espírito. Então a tua fé tem que balançar, tem que agitar no espírito para depois se mover no físico. Pedro, antes de andar nas águas no físico, ele primeiro acreditou que espiritualmente ele poderia andar sobre as águas. O que eu quero dizer com isso? Se você crê no espírito que Deus é poderoso para converter o teu esposo, fisicamente vai acontecer. Se você crê no espírito que Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego, espiritualmente, fisicamente vai acontecer. Então precisas ter fé, porque o diabo te ataca quando teu esposo se levanta contra ti, quando você faz 7 dias de jejum e de oração em prol da tua esposa, do teu esposo, e você percebe que a situação é a mesma. Aí o diabo fala para você: Deus não te ouviu, Deus não te atendeu. Mas Deus está dizendo: eu não sou filho do homem para que minta. Então nós precisamos ter fé e acreditar naquilo que já está escrito na sua palavra. Então se vista, se revista das armaduras de Deus, para que nos dias maus estejamos firmes, para quando principados e potestades se levantar, a nossa fé vai estar equilibrada, a nossa fé vai estar estruturada. Nota, quando o apóstolo Paulo estava na prisão, Paulo não se preocupou com a prisão em que ele se encontrava, mas ele olhou para Timóteo e disse: Timóteo, traz a minha capa aqui na cadeia aonde eu me encontro, porque Paulo sabia que ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre, porque Paulo tinha as armaduras de Deus. E todo crente que tem as armaduras de Deus, ele não se preocupa com a situação em que ele está a passar, porque ele conhece o Deus que ele serve. O Deus que nós servimos não é o Deus da igreja católica, que ainda está pendurado na cruz, e glória a Deus, mas o Deus que nós servimos é aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e ele está à destra do Pai, e até hoje é o nosso advogado, e tudo que pedirmos em nome dele, crendo, havemos de receber. Então pede as armaduras de Deus, pede as armaduras na tua mente, pede as armaduras nos teus olhos, pede as armaduras no teu coração. Chega de tropeçar, chega de cair. Agora é o tempo de nós estarmos firmes e ativarmos a nossa fé. Se a tua fé está bloqueada, peça para Deus ativar, porque é assim que o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha e na tua vida. Que esta palavra chega aonde você está, e entenda que o crente, ele precisa das armaduras de Deus. Eu preciso de espada para cortar todo o laço de Satanás. Eu preciso de espada para mostrar para Satanás que a minha defesa é a palavra. Quando ele se levantar contra mim, dizer que Deus não está na minha vida, eu vou ler a palavra e creio que as promessas de Deus é para mim e para todos aqueles que servem a Ele. Sim, então eu tenho a palavra e eu tenho um escudo como defesa. Ainda que o diabo tentar se levantar contra mim, contra ti, e dizer: abandona esse teu Deus e morre, mas nós vamos olhar para ele e vamos dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra é a nossa defesa, a palavra é o nosso escudo. E quem é o diabo para nos tirar da presença de Deus? Se entramos na presença de Deus determinado a pisar em principados e potestade e a triunfarmos aquilo que ele nos prometera, a nova Jerusalém, a terra que foi preparada e guardada para todos aqueles que até os dias atuais eles permanecem firmes até o fim. Então não fomos levantados como soldados covardes, mas fomos levantados como soldados preparados para o campo de guerra. Ainda que nós estamos feridos, mas cremos que Deus é poderoso para curar as feridas que carregamos na nossa alma, as feridas que carregamos no nosso corpo. Ferida não pode nos parar. Se nem o diabo consegue nos parar, como é que aleluia, como é que a dificuldade financeira vai parar?
preparar. Aquele que ama verdadeiramente a Deus, eu tenho armadura desde a cabeça até os pés, porque até os meus pés estão vestidos do Evangelho da Paz. O que é que significa o Evangelho da Paz? Estamos preparados a peregrinar uma terra para outra terra, sem reclamar, sem refutar algo a Deus, sem dizer: Pai, estamos cansados e não queremos mais caminhar. Os nossos pés estão vestidos. Em outras palavras, estamos preparados para pisar aonde Deus nos mandar. Estamos preparados para irmos aonde Deus quer que nós, aleluia, vamos. Mas nunca estaremos cansados, porque os nossos pés foram feitos para isso. Estar revestido do Evangelho da Paz. Sofremos dificuldade financeira, mas temos paz no Espírito. Sofremos dificuldades, aleluia, muitas das vezes na área alimentar, mas temos paz no Espírito, porque a palavra representa o Evangelho calçado nos nossos pés como o Evangelho da Paz. Que essa paz chega onde você está e abra a mente daqueles que estão caídos, perdidos, para que possam voltar para Deus. Que Deus te guarde, te dê graça, te proteja e te abençoa em nome de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Que a unção do Espírito Santo possa alcançar a tua alma, o teu corpo, o teu espírito. Que esta unção que transborda no meu corpo, na minha alma,